Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô meio sumida aqui porque tô tentando organizar a minha vida. E nessas de tentar organizar a minha vida para conseguir até mesmo ser mais produtiva e ter um tempo determinado para cada coisinha que eu devo fazer no meu dia a dia, eu resolvi dar uma chance para ouvir o livro Milagre da Manhã. Pensei em comprar, mas aí eu pensei assim, não, vou dar uma chance para ouvir o audiobook, vou ver se realmente é bom e futuramente eu compro o livro. Pois bem, me rendi a fazer o Milagre da Manhã. Tem alguns dias que eu já tenho feito ele, mas eu também tenho falhado muito, porque eu tenho o ruim, péssimo costume de dormir muito tarde. Eu costumo dormir assim, no mínimo depois da meia-noite, 1 da manhã. E eu tenho visto que já não sou tão novinha assim, daqui a pouco estou ali fazendo quase o que os meus 30 anos, que isso não tá me fazendo muito bem. Porque, né, raríssimas pessoas, pouquíssimas pessoas são de fato noturnas, né? A gente foi criada aí pra viver enquanto tá sol e dormir, né? Quando tá lua, né? E a gente quer fazer o quê? Quer fazer o contrário. Então eu decidi implementar o Milagre da Manhã nas minhas manhãs. Tenho falhado algumas vezes, mas estou fazendo esse vídeo aqui porque eu quero que juntas a gente faça um desafio de 21 dias de Milagre da Manhã. Por que 21 dias? Pode ser mais? Pode ser mais, mas de 21 dias você já consegue acostumar o seu corpo. Tem gente que fala, ai, porque 60 dias você pega um hábito, 21 dias você pega o hábito. Claro, pessoas e pessoas. Em média, às vezes, para realmente pegar um hábito, a gente tem que fazer isso por 60 dias, todos os dias, para virar de fato um hábito da nossa vida. Mas 21 para começar, né? 21 para começar. Então, o que consiste fazer o Milagre da Manhã? Basicamente, você acordar um pouquinho mais cedo do que você acorda. Para isso, claro que você vai ter que organizar a tua rotina noturna para conseguir dormir mais cedo também. E consiste em você acordar e focar ali no teu desenvolvimento pessoal e até mesmo espiritual também. Porque pensa só, quantas vezes você já acordou atrasada ou atrasado para algum a fazer e depois se viu sobrecarregado? Porque quando a gente age no automático no nosso dia a dia, sem parar para pensar, sem parar para respirar, sem parar para organizar como vai ser o nosso dia, a gente vai se embolando, se atrapalhando, quando vê o dia já acabou e o que a gente queria de fato fazer a gente não conseguiu fazer. E aí o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual é jogado lá no final do dia, mas no final do dia a gente está tão cansado que a gente acaba não fazendo. E o que consiste então? Consiste em você fazer 6 passos. 6 passos. Se você fizer direitinho esses 6 passos pela manhã, vai levar 1 hora, tá? Mas também tem como você fazer o Milagre da Manhã Express. Você rapidinho fazer 1 minutinho de cada coisa que o autor fala pra gente fazer. Primeira coisa, então, deixa eu pegar meu caderno, que eu anotei em um post-it. Ó, anotei em um post-it. Eu tô fazendo esse caderno aqui de meu diário, porque tem uma parte de escrita também. Então, olha só, ele chama cada uma dessas atividades, na verdade, o compilado dessas atividades, de salvadores de vida. E o que consiste o Milagre da Manhã? Fazer 5 minutos de silêncio. Eu, como uma boa cristã, eu faço um pouquinho de silêncio, 1 minuto ali de silêncio e depois eu faço oração. Aí depois ele fala para fazer 5 minutos de afirmações, 5 minutos de visualização, 20 minutos de exercício, 20 minutos de leitura e 5 minutos de escrita. Tempo total 60 minutos, mas como eu falei, se você não tem tempo, você pode jogar algumas dessas atividades ao longo do dia ou fazer menos tempo dela. Vou falar como que eu tô fazendo, tá? Eu acordo pela manhã, vou lá no banheiro, faço meu xixi, escovo meus dedos, né? Limpo minha boca para ficar sem bafo. Aí eu venho, faço meu cafezinho, sento aqui no sofá na sala e fico em silêncio, respiro, faço aquelas respirações mais profundas, sabe? Para acalmar o nosso sistema nervoso também, para a alma voltar pro corpo, não é mesmo? Porque não é fácil a gente se manter acordada quando a gente tá meio capenga. Mas ó,
eu vou, faço aquelas respirações mais profundas, tipo, expirando 4 segundos, inspirando 4 segundos, expirando 4 segundos, e depois eu faço uma breve oração. Depois da oração, eu faço algumas afirmações. Quais afirmações, Paty? As que o próprio autor deixa disponível. Vou deixar aqui o link para vocês, porque tem um site que você pode baixar as afirmações e alguns outros materiais de apoio, né? Depois eu faço 5 minutos de visualização. Visualizar como vai ser o seu dia ou como vai ser a vida da sua eu do futuro, a vida da sua família lá no futuro, sabe? Porque realmente a Bíblia mesmo fala que como nós imaginamos, assim é. Então, quando nós nos vemos realizando algo, o sentimento de que nós vamos realizar aquilo, estamos realizando aquilo, faz com que a gente faça de fato aquela coisa, com que fique até mesmo mais próximo, mais fácil, sabe? Porque quando a gente visualiza, a gente tira do abstrato. Depois, 20 minutos de exercício. Eu, Patrícia, não faço os 20 minutos de exercício no Milagre da Manhã. Eu faço 30 polichinelos, né? Um exercício express ali, porque depois, mais tarde, eu vou na academia. Normalmente, eu vou depois das 17 horas na academia. Então, o exercício eu faço só uns polichinelos ali pro corpo, né? Opa, liguei, né? E aí eu faço 20 minutos de leitura. Pode ser leitura da Bíblia, pode ser leitura de algum outro livro. Eu tô lendo Provérbios e aí depois eu vou para algum outro livro que eu tô lendo e leio algumas páginas dele. E depois finalizo com a escrita. Olha só, peguei esse caderno aqui, ó. E aí eu tô fazendo meio que um diário. Eu escrevo como que eu tô me sentindo naquele dia, o que eu quero fazer naquele dia, ou o que eu almejo pra minha vida. Você pode escrever o que você quiser. Sabe por que que eu acho tão legal esse momento da escrita? Porque você consegue externalizar os sentimentos que estão dentro de você. Porque tem uma frase que eu vivo falando, né? Que o que você não externaliza, você não consegue mudar. Ou mesmo, o que você não externaliza acaba te consumindo. Então, às vezes, a gente está com um pensamento tão acelerado, com tanta coisa na cabeça, que a gente não consegue distinguir o que é importante e o que é barulho da nossa mente. E esse momento de escrita, a gente consegue colocar para fora, externalizar e depois ler e entender o que de fato é importante e o que de fato é irrelevante que eu posso riscar e tirar da minha mente. E isso, gente, tem me feito muito bem. Até esses tempos atrás, alguns dias atrás, eu acordei assim, nossa, desanimada. Tem muita coisa acontecendo no off na minha vida, algumas coisas que têm me deixado desanimada. E aí eu acordei, sabe, com a cabeça cansada, muita coisa na cabeça. Pensei de não fazer o milagre da manhã. Mas aí eu pensei, não, vou pegar, vou acordar e vou fazer. E depois que eu terminei esses passos, eu estava totalmente diferente. A minha energia já era outra, sabe? O meu pensamento já era outro. E de fato, por isso que é tão bom a gente iniciar o nosso dia com palavras boas, visualizando quão bom vai ser o nosso dia, sabe? Orando, lendo, colocando coisas boas na nossa cabeça. E tem me ajudado muito isso, muito, muito. Só para vocês terem noção do que tá complicado da minha vida, ano passado, eu e meu marido, nós compramos um apartamento na planta. E aí a gente tá todo mês pagando e tal, né? E era para ser entregue final do ano que vem. Só que essa obra nem começou. E a gente descobriu que tá embargado, um monte de coisa, sabe? E aí a gente teve que ir atrás de advogado. Entramos ali com um processo para reaver o nosso dinheiro, que a gente já pagou das parcelas e ver se a gente consegue cancelar as parcelas futuras. E isso tem me incomodado bastante, sabe? Por mais que hoje eu já, glória a Deus, já evoluí muito, não fico levando essas coisas pro coração, pesa, né? Porque é um sonho sair do aluguel. E isso tudo aconteceu e me deixou meio que, às vezes, sabe, sem saber o que pensar, meio sem rumo, assim, sabe? Porque a gente já tava contando com isso, né? No ano que vem sair do aluguel e tudo. E esse milagre da manhã veio na hora certa. Veio na hora certa. Porque a gente consegue externalizar, consegue nos desenvolver pessoalmente, sabe, espiritualmente, a gente consegue realmente amadurecer também.
E antes eu estava tomando banho, lavando meus cabelos, e eu estava refletindo o quanto esse milagre da manhã linka com a palavra de Deus, né? Porque basicamente ele consiste em quê? Em silêncio, oração, afirmação, imaginação, exercício. E o que a Bíblia mais fala que tem poder na nossa vida é a nossa mente e as nossas palavras. A Bíblia fala inúmeras vezes que o poder de vida ou de morte está na nossa língua. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem. A Bíblia também fala, assim como você imagina em sua alma, assim é. Se eu não me engano, isso está em Provérbios. Inclusive, hoje eu li Provérbios 18 e fala também sobre essas questões das palavras, sabe? Da imaginação. E isso tem me ajudado muito, porque é o óbvio que a gente deveria fazer todos os dias e muitas vezes a gente não faz. Então, como eu comecei a implementar o hábito da manhã, o milagre da manhã, e foi muito benéfico para mim, inclusive está sendo muito benéfico porque eu não pretendo abandonar esse hábito, pelo menos por enquanto, até eu realmente pegar, até ele internalizar no meu coração como um hábito de fato, eu te convido a fazer também. Porque, de fato, às vezes a gente começa o nosso dia tão correndo, né? E a gente deixa de ser coerente, muitas vezes. Até antes eu tomei banho, aí tava me maquiando e eu deixei rodar um audiobook. É audiobook, né? Que fala que o nome é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. E lá fala que muitas vezes a gente não é coerente no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente quer, na verdade. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando, imaginando, falando mesmo, porque isso vai ser bom, meu dia vai ser bom, só que o nosso sentimento não condiz com aquilo. E aí a gente leva para a palavra de Deus sobre fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, linka com a imaginação do milagre da manhã, entende? Então, às vezes você fala, hoje meu dia vai ser bom, hoje meu trabalho vai ser produtivo, mas você, no seu sentimento, você não sente isso. Então, começando o seu dia, imaginando e afirmando que ele vai ser realmente bom, você entra em coerência com o seu pensamento, com sua fala. E aí o seu dia vai pegando, entre aspas, aquela energia que você colocou no início do dia. Certo? Então faz muito sentido. Se você nunca fez isso, eu te recomendo a fazer, tá bom? Porque de fato é uma coisa que, nossa, tá me ajudando muito. Tô, inclusive, ficando uma pessoa ainda mais leve. Olha, eu já melhorei muito no meu processo de autoconhecimento, no meu processo, sabe, aumentando a minha vida espiritual, já melhorei muito, mas eu tô cada vez mais leve e eu vi que isso aqui tá me tornando uma pessoa ainda mais leve com a vida, sabe? Ainda mais esperançosa, ainda mais sonhadora também. Por quê? Porque aqui linka os dois maiores princípios que o Novo Testamento fala quando se trata de criar uma vida leve, uma vida boa, uma vida agradável, que é pensamentos e palavras. Espero que tenha feito sentido esse compartilhamento aqui de conhecimento com vocês, porque de fato, gente, esse desafio muda a nossa percepção, muda a nossa vida, nos torna alguém mais leve, sabe? Então, como eu estou fazendo esse desafio e está sendo muito benéfico para mim, eu agora te desafio a fazer o desafio 21 dias do Milagre da Manhã. Vou deixar aqui o link embaixo aqui na descrição do livro, para quem quiser, o link do audiobook e o link dos materiais também, tá? Então faça isso. Você vai ver que se você começar o dia colocando o foco no que realmente importa, colocando o foco para você se desenvolver como pessoa, para você se desenvolver no teu âmbito espiritual também, o seu dia vai melhorar. Quando vê, daqui uns dias que você realmente implementar esse hábito, você vai estar uma pessoa muito mais madura, muito mais leve e muito mais positiva também. Afinal, você está dando insumos para o teu cérebro de que o seu dia vai ser bom, de que a sua vida futura vai ser ainda melhor, de que bênçãos virão sobre a sua vida e você vai estar afirmando isso através de palavras e através de pensamentos,
sabe? Então, de fato, gente, tá me ajudando muito, 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 e eu espero que isso ajude vocês também. Então, façam, e se você já fez ou já leu o livro, deixa aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo!